Parabéns para todas as mamães. Deus abençoe. Você sabia que você está com sua criança, ou seu adolescente, ou seu jovem, o seu adulto, que alguns já estão aqui com filhos grandes, como é o nosso caso, né? Como a Irene ali. É por um tempo. Marcelo, a Elisa vai ficar por um tempo com vocês. Né? Aproveita esse tempo. Às vezes eu estou andando na rua e de repente eu vejo um paizão com uma menininha ou um menininho no colo. Aí eu chego perto e falo, aproveita. Porque eles crescem rápido. Viu? Crescem rápido. Bem rápido. E aí eu digo para eles, eu já sou vovô. Então, o tempo passa rápido. Mas nós estamos com a responsabilidade, a palavra não é só para as mães, assim como no Dia dos Pais a gente fala para as mães também, no Dia das Mães a gente também fala para os pais. Os filhos estão conosco, a Melissa está lá na casa de vocês por um tempo, um dia ela vai crescer e vai, assim como a Aline um dia decidiu, achou o paixão dela e foi embora com paixão, casou com paixão. A Eloá um dia vai dizer, mamãe, chegou a hora. Então, os filhos ficam conosco por um tempo. Se você estiver anotando, anote alguns versículos de Provérbios que falam sobre criação de filhos. Um deles é Provérbios capítulo 10, versículo 5. Provérbios capítulo 10, versículo 5, que diz, quem ajunta no verão é filho sábio. Quem ajunta no verão é filho sábio. Mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Vou repetir esse versículo. Quem ajunta no verão é filho sábio. Provérbios, logo depois de Salmos. Então, quem ajunta no verão é filho sábio, porque no verão tinha que fazer a colheita e guardar para o inverno. Mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Envergonha quem? Quem é que vai passar vergonha? Os pais. O filho que dorme na época da colheita, Provérbios capítulo 10, versículo 5, o filho que dorme na época da colheita, ao invés de estar trabalhando, ao invés de estar trazendo o mantimento para dentro de casa, mas ele quer dormir, ele está com preguiça, ele está cansado, é o filho que envergonha, vai envergonhar os pais. Outro Provérbios, capítulo 19, Provérbios 19, versículo 26. Provérbios 19, 26. Quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Quem é que vai ficar envergonhado? Os pais. Os pais vão ficar envergonhados do que o filho está fazendo com eles. Outro Provérbios, capítulo 28, versículo 7. Provérbios 28, 7. Aí diz, quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro de comilões envergonha o seu pai. Aí sobrou mais para os pais, o pai que vai ficar com vergonha, mas a mãe com certeza vai ficar também. O companheiro de comilões envergonha o pai. E mais um versículo só. Só 3 versículos, Provérbios 29, versículo 15 em diante. Provérbios 29, versículo 15 diz, a vara
e a disciplina dão sabedoria. A vara e a disciplina dão a sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A vara e a disciplina dão sabedoria. No meu tempo era Havaiana azul, né? Havaiana azul, a gente corria. Tinha varinha também, às vezes era varinha lá do quintal, às vezes era uma cinta. Mas todos nós crescemos responsáveis, todos nós crescemos, não temos trauma. Eu apanhei. Tem gente que está rindo ali que pelo jeito já apanhou bastante também, né? Trouxe sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma, que faz coisa errada e o pai não faz nada, a mãe não faz nada, e a criança faz coisa errada e ninguém toma nenhuma atitude, o resultado vai ser que vai envergonhar a mãe. A mãe vai passar vergonha. Quando a Jaqueline era pequenininha, ela fez uma malcriação. Estávamos na casa da dona Luizete, e aí a pastora deu um corretivo nela. Ela era bem pequenininha, acho mais ou menos o tamanho de Eloá, e a dona Luizete disse: não bate nela. E a pastora disse: bato sim, porque quando ela crescer, vão dizer que fui eu que ensinei errado, não vão dizer que foi a avó que não deixou bater. E os nossos filhos cresceram. E olha o que diz o restante desses versículos 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Corrija o seu filho e você terá descanso. Se não corrigir, vai ter que depois ir para a porta da delegacia para pedir para liberar o filho. Se não corrigir, vai ter que sair de madrugada procurando onde é que ele está. Vai ter que sair procurando em qual lugar ele está jogado no chão. Mas se ele for corrigido, você terá descanso. Então, os filhos ficam conosco por um tempo. Um dia eles vão para a escolinha, um dia eles vão para o colégio, um dia eles vão para a faculdade, um dia eles vão para outro país, um dia eles vão morar em outra cidade, em outra casa, mas a base, se foi bem colocada, esse prédio está aqui, porque tem alicerce. Quando começamos a fazer esse prédio, um vizinho disse: não precisa de tudo isso, porque eram 88 estacas de 8 metros de profundidade. Abaixo da terra tem ferro e concreto, 8 metros de profundidade, porque com 5 achamos água. E o vizinho que construiu o sobrado aqui de cima disse: não precisa tudo isso, aquele sobrado lá, são só umas sapatas na esquina. Ali, e aí a gente falou: não, mas lá é diferente, é igreja, vai ter muita gente, é diferente. Espaço vão grande, mas a base faz a diferença. A base que o Franklin e a Aline precisam dar em casa vai fazer a diferença. A base, um dia eles vão. Nós vamos meditar lá no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Diz aí: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar,
para o templo do seu Deus e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Todos são nomes que fazem referência aos deuses de lá da Babilônia. E agora, 4 jovens longe de casa. 4 jovens longe da mamãe, longe do papai, longe do pastor, longe da igreja, dos irmãos da igreja. Estão em outro país agora. Lembra que eu disse que os filhos ficam por um tempo em casa e um dia eles vão? Aqueles foram antes do tempo. Não fala se os pais deles ficaram vivos ou se foram mortos nesta invasão que a Babilônia fez lá em Judá. Não diz. Mas com certeza, papai e mamãe não puderam acompanhar os jovens até a Babilônia. Só os jovens foram. E aí? A base é que faz a diferença. Então, você que é papai, você que é mamãe, cuide para que o seu filho ou a sua filha tenha bons hábitos e bons amigos. Bons hábitos e bons amigos. Se o seu filho ou a sua filha está sempre sendo levada para brincar com um amiguinho ou uma amiguinha de uma família que os pais brigam e sai muito palavrão e muita coisa errada, e a sua criança está sendo levada lá para brincar, às vezes para passar a noite, não espere que depois de alguns meses a criança de lá comece a falar versículo e cantar corinhos ou músicas da igreja, porque não é habitual. As nossas crianças, os nossos filhos cantam e falam versículos porque para nós isso é normal. Mas para os outros o normal é cantar e dançar aquilo que está na moda na música. Então, se os amigos dos seus filhos são de famílias que têm outros hábitos, e você está sempre levando lá, sempre fortalecendo essa amizade, depois de alguns meses, provavelmente a sua criança vai começar a falar algumas coisas, vai começar a agir de algumas formas, vai começar a fazer birras do jeito que a criança do lado de lá faz. Mas se você cultivar, ajudar o seu filho ou a sua filha a ter uma amiguinha ou um amiguinho na mesma idade, de uma família que você vê que tem estrutura, de uma família que você vê que serve a Deus, aquilo que vai ser ensinado em casa vai continuar. Esses 4 jovens estão agora no outro país e eles se juntam e eles têm bons hábitos que já tinham aprendido em casa.
Na tradição judaica, a mãe ensinava o Pentateuco para a criança, para o filho ou para a filha, ao ponto deles saberem trechos de cor. Ainda hoje, por exemplo, em algumas religiões, os filhos conhecem o livro deles, como no Alcorão, os filhos sabem de cor. Mas era a mãe nessa época que ensinava para os filhos acerca de Deus, acerca das promessas, acerca dos mandamentos. E o pai ficava com a responsabilidade de ensinar a sua própria profissão para o filho. Porque se o filho crescesse e quisesse ser seguir outro caminho, ele podia seguir. Mas se não, pelo menos a profissão do pai ele saberia levar avante. Esses 4, eles foram instruídos quando estavam lá em Judá, com a mamãe e o papai. Agora eles estão na Babilônia, 4 amigos com bons hábitos. Porque diz a palavra aqui que o rei disse que aqueles jovens que tinham sido trazidos, não era qualquer um, mas eram da linhagem real, jovens que eram também da nobreza, inteligentes, e eles ficariam 3 anos aprendendo a cultura deles, dos caldeus, para depois servir o rei. E o rei fala, é para eles comerem a minha comida. A mesa do rei era farta, com muitas coisas, muitas bebidas, mas coisas que o judeu não comia e nem bebia. Mas a ordem do rei era, todos eles vão comer o que eu como. Mas esses 4 amigos com bons hábitos. Diz a palavra que eles procuram o chefe lá dos eunucos, está no versículo 8 em diante. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Eram coisas bonitas, eram coisas assim que saltavam aos olhos. Coisas que talvez a maioria dos jovens, não desses 4, talvez alguns dos outros disseram, pronto, agora eu posso comer qualquer coisa, estou aqui, sou obrigado a comer, o rei quer que eu coma, meus pais não estão aqui, o rabino não está aqui, mas esses 4 decidiram não se contaminar e foram falar com o eunuco. O eunuco disse que não podia mudar a ordem do rei, até que eles disseram, faz um teste. Dá para a gente, está no versículo 12, Daniel disse a ele, por favor, faça uma experiência com estes seus servos, durante 10 dias apenas. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Legumes e água. Para nós 4. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses teus servos. E o cozinheiro decide fazer isso, e depois de 10 dias ele vê que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, esses 4 amigos com bons hábitos, eles estavam em melhor aparência, com uma saúde melhor. Diz no versículo 15, no fim de 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Os outros comeram de tudo, se empanturraram, beberam à vontade, comeram coisas que nunca podiam comer em casa, porque era proibido lá em Judá, mas agora a gente está em outro país, outros costumes. Mas os 4 amigos com bons hábitos fizeram a diferença. Então, faça de tudo que estiver ao seu alcance para que a sua criança, a sua menina, o seu menino, seu jovem, seu adolescente, faça de tudo para que ele tenha bons amigos e bons hábitos. Porque você não sabe por quanto tempo o seu filho vai ficar perto. Um dia vai fazer faculdade.
pastor Estevão Rippe tem sentido falta do Lucas, o filho do Brian, que agora está fazendo faculdade lá em Santa Catarina. Está longe. Mas se aprendeu em casa a cultivar bons amigos e bons hábitos, vai continuar ainda que à distância. Ainda que à distância. Outra coisa, incentive sua criança a orar. Orar. Criar o hábito de orar. A gente às vezes ora com o Dudu pedindo chuva. E quando chove ele fala, está chovendo, a gente orou. A gente pede. Quando precisa alguma coisa, a gente pede. Esses dias ele foi provar o café da Jaqueline e ele pegou um gole da caneca da Jaqueline e viu que estava amargo o café e ele disse, não tem açúcar, você está jejuando? Ela disse, estou jejuando. Por que você está jejuando? A Laura está com tosse, o papai precisa vir trabalhar perto, porque todo dia ele vai para São Paulo, fica lá, volta à tarde. Se ele trabalhar perto, ele volta mais cedo para casa e coisa e tal. Aí passou uns dias, ele de novo resolveu provar o café da Jaqueline e ele bebeu e ele disse, você parou de jejuar? Ela disse, parei, a Laura já parou a tosse, mas papai ainda não está trabalhando aqui perto. Ou seja, continua jejuando, mamãe, continua jejuando, porque papai ainda não está trabalhando aqui perto. Ensine sua criança a orar, ainda que sejam motivos de criança. Porque isso já faz parte do hábito. Eu já contei aqui, é sempre bom relembrar, estávamos fora um dia, estava Jaqueline, Jaime e Alexandre em casa, eram novinhos, e soubemos que a Jaqueline estava com dor de cabeça. Quando entramos em casa, elas estavam brincando, e a dor de cabeça já, que o Xande orou, passou. O Alexandre orou, o menorzinho orou, passou. Eles tiveram uma questão aqui, o rei da Babilônia teve um sonho. E não apenas um sonho, mas ele queria que os sábios, os magos, os encantadores contassem para ele o sonho que ele teve e a interpretação. Os sábios diziam, não, rei, não é assim que funciona. O senhor conta o sonho que o senhor teve e nós vamos dar a interpretação do seu sonho. E o rei disse, não é assim que vai ser. O rei é rei, quem pode manda, quem é inteligente obedece. E o rei que podia mandar, ele disse, eu não vou contar o sonho. Eu tive um sonho que me deixou preocupado e vocês precisam contar para mim o sonho que eu tive e dar a interpretação. E como nenhum deles conseguiu dizer o sonho e interpretar, o rei decidiu que todos os sábios encantadores deveriam ser mortos. E dentre eles estaria também Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando Daniel soube, ele pediu um tempo. Mas ele tinha colegas de oração. Está no capítulo 2, versículo 17 de Daniel. Daniel 2,17 diz, então Daniel foi para casa, quando ele soube que todos os sábios encantadores deveriam ser mortos, porque não conseguiram dizer qual tinha sido o sonho, qual a interpretação. Quando Daniel soube disso, ele pediu um tempo, e no versículo 17 diz, então Daniel foi para casa e explicou a situação a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel. Numa visão de noite, Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo, bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento
Aos inteligentes ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Ensina a sua criança a orar. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, eu vou deixar minha criança crescer, e quando ela crescer, ela vai decidir que religião vai seguir. Vocês já ouviram isso? Quando a minha criança crescer, ela vai decidir que religião vai seguir. Isso é exatamente o que o inimigo quer que os pais que têm fé em Deus façam. Que deixem sua criança à vontade. Porque aí o professor da escola vai ensinar a religião dele. E vai mesmo. E vai ensinar coisas. E vai encher a cabeça da criança. E aí vai ficar difícil, quando ela se tornar grande, seguir a religião dos pais. Mas esses 4, neste momento da oração de Daniel, ele diz, o Deus dos nossos, ó Deus de meus pais, eu te agradeço. Eles estão longe dos pais, eles não podiam ligar para a mamãe e dizer, mamãe, ore por mim. Não podiam mandar um zap, um áudio, dizendo, mamãe, estou com um problema, ora por mim. Não, às vezes os filhos pedem oração, e a gente ora com alegria. Mas naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Telegram, não tinha Orkut, né? Está voltando o Orkut agora, por incrível que pareça, mas já estão falando de Orkut de novo. Não dava para mandar uma mensagem para os pais, se ainda estivessem vivos, dizendo, a gente está com um problema aqui, a gente vai morrer, porque o rei teve um sonho e ele não vai contar o sonho, a gente tem que dizer qual é o significado e a interpretação, que ele sonhou e qual a interpretação. Eles foram orar, os 4 foram orar, e Deus trouxe a direção. Então, além de levar seus filhos a terem bons amigos e bons hábitos, ensine seus filhos a orar, porque quando eles crescerem, eles vão continuar orando. Quando tiverem problemas, eles vão continuar orando. Quando tiverem dificuldades, vão continuar orando. Mas leve seus filhos também a ter uma fé firme. Não uma fé mais ou menos. A pastora Lúcia e eu conhecemos uma mulher que ela ia no terreiro de sexta-feira e no domingo ela levava as crianças na porta da igreja e dizia, vão para a escola dominical, porque é importante ir para a escola dominical, e ela ia embora. E depois vinha buscar as crianças. Anos depois, ela se converteu de verdade, deixou o terreiro e se tornou uma mulher de Deus. Mas ela, muitas vezes, apenas deixava as crianças na igreja. Era um jeito de ter um tempo à vontade em casa, quer dizer, estão cuidando da minha criança lá na igreja. Mas leve a sua criança desde cedo. Começa com só uma florzinha de Jesus, começa com um versículo pequenininho, com musiquinha pequenininha. Esses dias a Laura estava lá em casa e ela pediu que ela queria cantar música da Páscoa, aquela onde havia chocolate e doces de montão, e ela queria cantar, né? Que ela não cantou no dia da Páscoa, ela não estava doente, mas ela pediu lá em casa para cantar. Ensine sua criança que ela tenha uma fé firme, porque lá no capítulo 3 de Daniel capítulo 3, acontece aquela situação que o rei manda fazer uma estátua de ouro com 27 metros de altura. O rei mandou fazer uma estátua dele, ele era humilde, o mais humilde de todos os homens, e ele mandou fazer uma simples estátua de 27 metros de altura de ouro. E ainda a ordem, a Irani quer saber quanto que é 27 metros. Aqui é apenas 10 metros.
É o dobro disso. É o triplo, a pastora está me corrigindo aqui. 27 metros de altura, de ouro. O cara era... Eu me amo, né? Eu me amo, não consigo viver sem mim. E a ordem ainda era, quando os instrumentos musicais tocarem, todos precisam se ajoelhar e adorar a estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego, que tinham uma fé firme em Deus, no Deus aqui de Abraão, de Isaque, de Jacó, e eles sabiam que Deus tinha dito: não terás outros deuses diante de mim, não as adorarás, nem prestarás culto. Eles não se ajoelharam. Mesmo diante das ameaças, eles tinham uma fé firme. Eles podiam dizer: mamãe não está perto, papai não está perto, o pastor não está perto, a gente só vai dar uma baixadinha aqui só para não morrer. Eles disseram: não vamos abaixar. E a notícia chegou ao rei, e o rei ficou furioso. E eles, por causa disso, depois você leia o capítulo 3 em casa, você vai descobrir que o rei, está ali no versículo 13, então Nabucodonosor, quando soube que os 4 não adoraram a estátua, então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de fole, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Ou seja, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Vou dar uma segunda oportunidade. Os novos não sabem, mas antigamente tinha recuperação, né? A gente ficava nas férias fazendo aula, tinha que aprender tudo do ano inteiro em poucos dias e fazer outra prova. Aliás, na época a gente chamava a prova de sabatina, né? Tem sabatina amanhã. E a gente perguntava: por que sabatina? Porque antes as aulas eram de segunda a sábado. E no sábado era prova oral. E a prova oral se chamava sabatina, que era no sábado. Então a sabatina era prova oral. Ainda bem que depois mudaram de aula segunda a sexta só, né? Mas tinha recuperação, segunda chance, para ver se passava de ano. Se não tirasse a nota necessária, tinha que repetir o ano inteirinho. O rei está dizendo para eles: eu vou dar uma recuperação para vocês. Se vocês só derem uma pequena reverência à imagem, vocês vão ficar vivos, mas senão vocês vão morrer. E olha a resposta desses amigos. Não fala nada de Daniel aqui. Pastor, então Daniel ajoelhou? Não, talvez Daniel estava viajando a serviço do rei. Talvez Daniel estava longe e não deu nem tempo dele voltar para aquela data que a estátua foi inaugurada. Mas os 3 estavam, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E olha o que esses 3 jovens, que tinham uma firmeza na fé em Deus, responderam ao rei. Está no versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei.
E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Ou seja, em outras palavras, não adianta, nem precisa pedir para tocar musiquinha, porque não vamos baixar mesmo. Nós não vamos. Pode mandar a gente para a fornalha. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Deus não quiser, nós vamos morrer. Eles tinham uma fé firme em Deus e eles permaneceram com a fé firme em Deus. Aonde foi que eles aprenderam essa fé firme? Na casa deles, quando eram mais novos. Porque se eles não tivessem aprendido em casa, aqui eles não teriam uma base para dizer: nós não vamos adorar os deuses que não são deuses. Nós não vamos nos ajoelhar diante dessa estátua. Então, prepare seus filhos, que eles tenham bons hábitos e bons amigos, que eles sejam de oração, que eles tenham uma fé firme em Deus e que seus filhos sejam filhos que despertam nos outros o desejo de também terem bons hábitos, de também orarem, de também serem firmes. Que os seus filhos sejam crianças, ou jovens, ou adolescentes, ou adultos, que os outros olhem e digam: puxa, ele tem bons hábitos, ele tem bons amigos, ele ora quando tem problema, ele não abandona a fé dele, mesmo aqui na faculdade, com tantas coisas erradas. Uma fase difícil que os jovens passam é faculdade. Mas se os nossos filhos forem bem preparados, eles vão despertar nos outros o desejo de serem iguais ao jeito dos seus filhos. Isso está lá no capítulo 6 de Daniel. Capítulo 6 de Daniel é aquele momento que, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados em altos cargos no reino, os outros ficaram com dor de cotovelo, com inveja, e pensaram: como é que a gente vai achar algo para falar para o rei contra eles? E eles tentaram achar para ver se eles desviavam dinheiro, para ver se eles roubavam nas contas, para ver se eles roubavam no horário, para ver se eles falavam mal do rei pelas costas. Não acharam nada de errado nos quatro. Eles tentaram, mas não acharam nada de errado. Mas aí eles decidem fazer o seguinte: vamos achar na lei do Daniel alguma coisa para criticar. E eles descobriram que Daniel orava 3 vezes por dia, com a janela aberta, virado para o lado de Jerusalém. Jerusalém era para lá, ele escolhia a janela que dava para Jerusalém e ele orava pensando: Jerusalém está lá, está longe, não posso ver Jerusalém, mas eu sei que está nessa direção aqui. As nossas ruas aqui no Brasil, assim, uma vai para lá, outra vai para cá, outra cruza, outra... E às vezes quando os americanos estão aqui, eles perguntam: a gente está indo para o norte ou para o sul? Eu falo: não sei. Eu nunca penso para que lado é o norte, o leste, o sul. É que lá nos Estados Unidos as cidades são todas assim. Tem as que vão leste-oeste e tem as que vêm de norte para o sul. É sempre assim. E os nomes também são simples. Tem a primeira avenida, é tudo uma coisa assim que qualquer cidade tem sempre a rua principal, é tudo simples. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia, virado para o lado de Jerusalém. E aí eles chegam para o rei e falam: rei, vamos fazer você devia baixar um decreto que durante tantos dias ninguém faça pedido para nenhum homem ou para nenhum Deus. Só pedido para o Senhor. E aí o rei, sem perceber o que estava acontecendo, ele
assina o decreto, e era uma lei dos medos e dos persas que não se podia revogar. Quando a lei era baixada, não dava para depois cancelar a lei, não dava para dar um jeitinho de mudar a lei. É a mesma coisa que acontece lá em Ester, que a lei era para matar os judeus, era uma lei dos medos e dos persas. E aí, assim que a lei é baixada, diz ali no versículo 10 do capítulo 6 de Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, porque aqueles inimigos de Daniel foram dizer, já falamos com todos estão de acordo, que nenhum deles vai fazer pedido para nenhum outro Deus, para nenhuma outra pessoa, só para o Senhor, ó Rei. Mas não tinham falado com todos, porque não tinham falado com Daniel. Se falasse com Daniel dizia, não, eu vou continuar orando, eu vou continuar fazendo meus pedidos para Deus. Mas quando, versículo 10, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como era o quê? O seu costume. Ele não mudou o costume dele de orar 3 vezes por dia. Ele continuou orando 3 vezes por dia, com a janela aberta. Ele não começou a orar com janela fechada, baixinha. Ele continuou orando como de costume. E quando ele fez isso, eles foram avisar para o rei, dizendo, Daniel, ele não está fazendo caso da sua ordem, e o Senhor assinou um decreto que quem fizesse pedido nesse período, algum deus ou algum homem, tinha que ser jogado na cova dos leões. O pastor Robert Collins, ele dizia que eu era o Daniel na cova das loiras, né? Não era dos leões. Mas o rei não podia mudar, porque já tinha assinado. Ele até ficou meio chateado, mas eles ainda reafirmam no versículo 14, lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionar pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel, porque o rei queria, quando ele soube que Daniel estava orando, ele pensou, mas logo Daniel, eu não quero perder o Daniel. Eu não quero perder o Daniel. O Daniel é importante no reino. Ele está numa posição, ele é de confiança, ele faz tudo certo. Se fosse hoje, ele é o melhor ministro que eu tenho, ou ele é o melhor gerente que eu tenho, ele é o melhor funcionário que eu tenho, ele é o melhor. O rei fica triste, mas ele já tinha assinado o documento, versículo 16 do capítulo 6. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Daniel, que o seu Deus te livre. Que o seu Deus te livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel. O anel tinha um alto relevo, marcou lá com o selo na cera, porque não podiam tirar e libertar o Daniel com o anel e dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. O rei foi para o palácio dele fazer o quê? O rei se dirigiu para o seu palácio. Versículo 18, obrigado. Passou a noite em jejum. Agora quem que está jejuando? O rei. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele pela manhã ao romper do dia. O rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste, Daniel. O rei disse a Daniel, Daniel,
servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? O rei já estava até pensando, o Deus do Daniel, talvez ele conseguiu livrar o Daniel da cova dos leões. E com certeza os leões estavam de barriga vazia. Dizem que quando é lugar de pesca e você pesca e leva o que pescar para casa, eles jogam muita ração o tempo inteiro. Aí os peixes já estão de barriga cheia e não pegam a isca, porque tudo que você pescar você vai levar para casa. Mas lugar que aquilo que você pescar, você tem que levar para casa, eles não dão comida. Você joga o anzol, o peixe pega, aí você tem que levar para casa, né? Não tem como devolver o peixe discretamente. Os leões com certeza estavam com fome, mas o rei está pensando, será que o Deus do Daniel, que é um Deus especial, conseguiu livrá-lo? Versículo 21, Daniel respondeu, que o rei viva eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o próprio Senhor, contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Mas o rei agora, ele está vendo Daniel com outros olhos. Puxa, o Deus do Daniel é especial. Que os nossos filhos sejam tão preparados em casa, que quando forem para a escolinha, quando forem para a escola, quando forem para a faculdade, quando forem para o local de trabalho, quando forem para o exército, quando forem morar em outra cidade ou em outro país, que as pessoas olhem e digam, o Deus desta moça, o Deus desse jovem é um Deus diferente. E aí o rei, ali no versículo 25 a 27, diz, então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas, que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, o que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amém? Nossos filhos ficam por um tempo. Marcelo, que era pequenininho, grandinho, tá? Mas pequenininho, né? Bebezinho. Do jeito que ela fez, acho que não era muito pequenininho quando novinho, né? Ela fez assim, já era grande, né? É pequenininha até hoje. Cresceu. E hoje é o senhor Marcelo. A Fernanda agora, preparando aí para a Clarinha chegar. Eles crescem. Daqui a pouco são seus. Tatão. Daqui a pouco são as suas, né? Vão crescer. Mas que aprendam em casa. Bons hábitos e criar bons amigos. Que aprendam em casa a oração. Que aprendam em casa a ter uma fé firme em Deus. E eles mesmos vão produzir nos outros um desejo. Puxa, como eu queria que meu filho fosse amigo dele. Como eu queria, né, conhecer o Deus que ele tem. Vamos orar. Ó Deus, obrigado. Obrigado pelas mamães que estão aqui. E nessa noite, ó Deus, do Dia das Mães, nós queremos pedir a Tua bênção sobre elas. Elas têm, Senhor, um cuidado muito especial, que nós, os homens, às vezes não compreendemos, mas elas percebem coisas, percebem
mudanças no semblante, percebem muitas coisas que nós não notamos nos nossos pequenos ou nos nossos jovens. Deus abençoa as mamães que estão aqui, mas as mamães também que vão ver esse vídeo depois. As mamães da nossa igreja aqui, abençoa cada uma delas. E que todas as mamães dessa igreja compreendam que há uma missão muito grande, que não é uma missão impossível, é sim uma missão possível de criar filhos. Filhos com bons hábitos, filhos que têm bons amigos, filhos que oram, filhos que têm uma fé firme no Senhor e vão produzir um desejo em outros de te conhecerem também. Abençoa as mamães, abençoa os papais também, que também têm, Senhor, uma influência grande sobre os filhos, e que possamos dar valor à maternidade, à criação de filhos, dar valor a esse tempo dedicado a eles, que não haja, Senhor, sentimento de inferioridade por não estar no mercado de trabalho, na empresa, na indústria, no escritório, que não haja, Senhor, tristeza no coração, mas sim que haja uma alegria de estar investindo em vidas que vão um dia crescer e se tornarem adultos também, mas que não vão trazer vergonha, muito pelo contrário, vão trazer descanso, porque os filhos que são conduzidos de forma correta trazem descanso para os pais. Abençoa nossas famílias e obrigado por este tempo hoje. Amém.